Você já sentiu aquele frio na barriga na sua vez de falar em público? A voz falha, as mãos ficam tremendo, a gente sente aquele suor escorrendo por aqui. Tudo isso é provocado dentro do nosso corpo pelo nosso sistema de alerta e atrapalha muita gente no mercado de trabalho e no próprio negócio. Pessoas que têm medo de aparecer nos próprios vídeos das redes sociais, pessoas que têm medo de falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Às vezes, treina em casa, mas quando chega na frente do cliente, não consegue desenvolver o seu discurso de vendas. Você já passou por essa situação? Hoje, aqui no canal do Ponto de Performance, eu trago para você uma técnica de 5 passos. Tenha certeza que essa técnica de 5 passos já vai transformar a sua comunicação desde agora. E quando a aula acabar, você pode clicar no código ou no link aqui abaixo para conhecer a grade do seu próximo curso de comunicação. Vamos lá! Boas-vindas a você aqui no canal do Ponto de Performance. Por aqui você encontra sempre conteúdos de comunicação, de oratória, de marketing, branding, gestão também, que é muito importante. Muitos dos nossos amigos são donos de negócios e tecnologia, porque a gente precisa caminhar antenado com o que está acontecendo nessa integração dos universos offline e online, né, gente? O chamado Phygital. Vamos falar dessa técnica de 5 passos, que no curso eu abro bastante com vocês, mas eu quero que você já saia dessa aula aqui do YouTube com mais segurança, transformado de fato, tá? Com a sua comunicação mais segura para você conseguir performar nos seus estudos, no dia a dia do seu trabalho e, por que não, na sua vida social também. A dica número 1 tem a ver com a sua comunicação não verbal. Quando temos essa missão de falar em público, nós nos preocupamos muito com o nosso verbo, com aquilo que diremos à nossa audiência ou à reunião na qual estamos. Mas, na verdade, não é a nossa voz a primeira coisa que as pessoas reparam quando elas olham para a gente, e sim a nossa comunicação não verbal. E dentre os 7 atributos que são fundamentais da sua comunicação não verbal estão seus gestos, sua postura e a sua expressão facial. 4 pontos importantíssimos nessa primeira dica. Seus pés firmes no chão, os 2 pés apoiados no chão, alinhados com a altura do seu quadril. Dessa forma, você já se coloca em uma postura profissional, segura, e isso também vai ajudar você a se sentir mais confiante. Ombros eretos, postura ereta, o que não fazer de jeito nenhum. Ficar fazendo a famosa dancinha, em jogar o quadril para um lado só, sabe, fazer pose de modelo, Calvin Klein? Não faça isso, tá bom? Pés firmes e você centrado, e evita pendular também, gente. Isso aqui é muito amador. A pessoa que fica pendulando de um lado para o outro. Ou ela fica dando passinho curto de um lado para o outro. Isso acontece muito com mulheres que usam saia justa demais. Elas não conseguem caminhar com naturalidade. Então, a dica que eu dei para vocês da comunicação não verbal também passa pela imagem. Toma cuidado com a roupa que você escolhe para a sua apresentação. Você precisa sentir conforto e segurança. Se você só tiver com conforto, não tiver com segurança, ou só estiver sentindo segurança, não estiver sentindo conforto, talvez você não fique no seu melhor. Talvez você não entregue a sua melhor performance. Muitas pessoas não sabem o que fazer com as mãos, fazem o quê? Coloca no bolso. Jamais. Não coloque também para trás. Quando você quer esconder alguma coisa e vai brincar com criança, o que você faz? Você coloca suas mãos para trás, certo? Para você esconder, para você trocar alguma coisinha que você esteja escondendo para fazer assim para a criança adivinhar. E isso gera o que na criança? Aquela ansiedade para adivinhar. Não é interessante que isso aconteça em um ambiente profissional. As mãos devem estar visíveis. Mãos visíveis indicam honestidade, indicam que você está em paz e aproximam muito mais a sua audiência de você. Mantenha no máximo na altura das suas costelas. O que entrega o nervosismo e o despreparo é se você fica muito duro, se você gruda aqui como se você estivesse com um termômetro que você não pode deixar cair, ou se você faz a famosa asa de xícara, tá? Essas 2 formas de deixar os seus braços e as suas mãos
entregam despreparo, entregam insegurança. Se você mantém os seus braços levemente soltos, um pouquinho soltos, tá bom? E você usa delicadamente as suas mãos, sem ultrapassar essa linha da costela, você já está com uma postura muito mais segura do que 90% da galera que não tem esse tipo de informação que você está recebendo agora, tá? Outra coisa com relação às mãos, dica bônus. Cuidado, porque não somos Mr. M, não estamos fazendo mágicas e não estamos fazendo dancinhas, ok? Portanto, nada de trazer a mão próximo demais ao rosto. Ah, mas é que a minha família é do país tal e a gente fala muito com as mãos. Legal, para o almoço de domingo. Eu sempre falo isso. Para o almoço de domingo tá ótimo, todo mundo brincando. Para o ambiente corporativo, esquece, cancela. Você precisa estar com o seu rosto visível, claro para as pessoas, as mãos transmitindo segurança, transmitindo firmeza, junto com tudo que você está falando. E uma outra coisa que eu falo com vocês no curso também, a pose de poder não serve apenas para o momento da apresentação. A pose de poder pode ser feita antes para você mesmo. Existem exercícios que são feitos quando a gente acorda e nós ficamos diante do espelho e fazemos uma pose de poder, campanário é uma delas, por exemplo, pés levemente afastados ou com os pés retos apontados para frente ou ligeiramente abertos, tá bom? Esse ligeiramente não é 15 para as 3, gente, não é passo de balé, tá? É levemente, porque isso aqui dá uma sensação para quem te vê de dominância. Então, é interessante que você trabalhe essa pose, tá bom? Vai treinando essa pose na frente do espelho, grava no seu celular para você mesma, para você mesmo, e vai se acostumando, porque você vai voltar aqui depois e vai dizer: Cris, eu fiz aquela pose e deu muito certo, tenho certeza. Quarto ponto, dentro da primeira dica ainda, o nosso olhar. É lógico que quanto maior o espaço, mais fácil fica a gente distribuir o olhar quando a gente está nervoso, certo? Claro que sim. E quando a sala é pequena, como fazer? Porque quando o ambiente é grande, nós, se estamos muito tensos, nervosos, o que é natural, nosso sistema de alerta sente aquele frio na barriga, isso é muito natural e a gente precisa dele, tá, gente? A gente não fica sem o sistema de alerta, não, porque senão a gente não sobrevive. Ele ajuda a gente, inclusive, a ter aquele cuidado de olhar antes de atravessar a rua. A sentir que vem uma moto próximo demais, a gente dá aquele pulinho para trás. O nosso sistema de alerta é um super amigo. Só que na hora que a gente precisa falar em público, a gente precisa dizer para ele: não tem ameaça alguma aqui não, viu? A gente não precisa nem lutar e nem sair correndo. É só administrar e calmamente você vai trabalhando seu sistema de alerta. É a prática mesmo, tá bom? Bom, o quarto ponto dentro dessa primeira dica é o nosso olho. Então, vamos falar do nosso olhar para ambientes pequenos. Se nós fizermos a mesma técnica que fazemos quando estamos em ambientes grandes, as pessoas perceberão que a gente não está olhando para lugar algum. Porque uma pessoa muito próxima da gente, vamos fazer um exercício nós dois aqui, certo? Eu estou olhando para você no visor da minha câmera. Se eu estivesse nervosa e você estivesse à minha frente e eu fizesse assim, ou eu fizesse assim, você ia perceber que eu não estou olhando para você, correto? Porque ou eu estou olhando para baixo, ou eu estou olhando para cima. Eu não estou olhando para você. Então, em uma sala pequena, não é interessante que isso aconteça. Em uma sala pequena, o ideal é que você faça contato visual com as pessoas. E como você fará isso? Uma dica muito interessante para você começar a sua prática, não é manter para sempre não, mas no começo, olha aqui, entre as sobrancelhas de cada uma dessas pessoas. Por quê? Porque isso vai tirar de você aquela sensação de: meu Deus do céu, o nervoso está aumentando porque eu estou encarando a fulana ou eu estou encarando fulano. Quando você olha aqui no meio, de verdade, você não está olhando exatamente, mas você está olhando. E como você vai suavemente alternando o seu olhar de acordo com o ponto que você está falando, você vai olhar para uma pessoa, vai olhar para outra, alguém fará uma pergunta. Calmamente, o seu sistema de alerta começa a retornar para o eixo da calma dele, o normal dele, que tem que funcionar, certo? E você começará a olhar os seus amigos como você olha no seu dia a dia para as pessoas nas quais você confia, fora dessa situação em que você sente um nervosismo. É uma dica interessante. E um cuidado aqui.
não coloca um X na cabeça de alguém. Já tive alunos que falaram assim para mim: Cris, na reunião eu combino com o meu assistente, ou eu combino com o meu par, ou eu combino com o meu colega, e eu fico olhando mais tempo para ele, porque isso me dá calma. Tudo bem? Não, não é tudo bem. Porque pode gerar para todos ao redor uma sensação de exclusividade. Ou seja, nós pouco importamos para essa pessoa. Ela só está falando com aquela pessoa. É muito ruim. E quando você elege a pessoa sem que essa pessoa saiba, é pior ainda, porque parece que ela está com um X na cabeça. E se ela for uma pessoa introvertida, aí danou tudo. Então, não. O negócio é a gente distribuir o olhar, calmamente falar com uma pessoa, falar com outra pessoa, tá bom? Você vai distribuindo o olhar e vai treinando. Vai dar muito certo, tenho certeza que sim. Dica número 2 da nossa técnica é sobre a nossa respiração. A respiração e o controle de voz andam interligados, eles andam juntinhos. E são temas tão importantes que no Oratória de Performance eu tenho módulos específicos, inclusive bônus de mindfulness, técnicas de respiração para você praticar diariamente. Trabalhar com a respiração não é ilusão, não é efeito psicológico. A respiração tem um efeito muito forte também na forma com que o nosso cérebro distribui informação e essa energia, essa descarga de energia para o nosso corpo que faz o sistema de alerta ficar mais forte. Então, quando você trabalha técnicas de respiração, você ajuda o corpo a acalmar. Tá bom? É como um atleta. Você vê um atleta, quando ele sente que ele está muito nervoso no campo, o que ele faz? Ele dá a descarga, ele solta aquele ar todo. Isso é técnica de respiração também. E o ideal nesse caso é que antes de chegar a sua vez de falar, você faça alguns exercícios. No curso eu treino com vocês, inclusive, exercícios vocais, exercícios físicos também, para a gente conseguir ter uma melhor projeção da voz e conseguir ter mais fôlego. Você já assistiu essas palestras, esses treinamentos muito longos de pessoas que começam no pique, dali a meia hora a pessoa já está com a voz falhando, ela já fica até meio curvada, já anda mais assim, já vai olhando. Por quê? Porque ela não sustenta, não tem fôlego para sustentar. E às vezes, numa reunião, numa apresentação, a gente não tem aquele equipamento de som, não tem microfone, não tem caixa de som, tem que segurar, como dizem na música, no gogó. Então, a gente precisa ter esse controle de voz para saber qual é o volume suficiente para que todos sejam ouvidos, inclusive a galera do fundão da sala, certo? Sem que nós gritemos e sem que nós falemos muito baixo, porque se a gente fala muito baixo e ainda sem articulação, a pessoa que está lá no fundo não vai entender a gente, ok? Eu tenho que ter um volume adequado e ideal para ser ouvida por todos que estiverem na sala. Bom, anote isso aí. O passo número 3 já vai para o seu conteúdo. Uma estrutura clara e confiante sempre transmite mais segurança. E para isso é importante que você treine, que você pratique o seu material. Muitas pessoas que sentem a glossofobia, que têm esse medo de falar em público, chegam com mais medo ainda na hora de falar, porque elas estão inseguras em relação ao material que elas têm. Isso acontece principalmente por 2 fatores. Normalmente, a pessoa que apresenta está insegura não foi a pessoa que desenvolveu aquele material. Então, o raciocínio de transição de slide, o raciocínio de conteúdo está na cabeça de quem fez. Se essa pessoa não explica, não encaminha um documento, não orienta esse orador, dificilmente ele conseguirá adivinhar. Então, você precisa ter domínio do conteúdo. Se possível, seja a pessoa que monta o seu material. Se não for possível, porque na empresa em que você trabalha, outra pessoa é responsável por fazer isso, estude bastante o seu conteúdo. Não é decorar a sequência dos slides, tá bom? Mas é evitar que na hora da apresentação você vire o famoso leitor de PowerPoint. Você tem que ficar olhando para o projetor e lendo o que está escrito o tempo inteiro, porque você não sabe o conteúdo que está ali. O nosso slide tem uma função maravilhosa. Ele serve como um guia para a gente. Mas nós não podemos tratar a nossa apresentação como se fosse aquele murinho que a gente fica escorado, porque coisas podem acontecer, certo? Coisas podem acontecer. De repente você vai
para uma apresentação e alguém fala assim, olha, o laptop da apresentação acabou de quebrar, você vai ter que segurar isso na sua voz, e aí você está completamente despreparado. Então, estude bastante seu conteúdo, treine o seu conteúdo, se possível treine para alguém e treine gravando, porque depois você assiste e aí você percebe quais são os vícios, quais são os momentos em que você sente mais dificuldade, que precisam de um reforço. Você vai chegar com mais segurança na hora. O passo número 4 é o backup, é o famoso e se, o nosso plano B. Eu faço apresentação desde que eu ingressei no segmento corporativo, na verdade, desde a faculdade, eu era apresentadora do telejornal da minha faculdade. Mas quando eu ingressei no setor corporativo de tecnologia, de telecom, além de ser gerente de comunicação, eu também era responsável pela área de treinamento. Consequentemente, eu era a representante da empresa em congressos, em seminários, eventos para o público e para o nicho de tecnologia. E eu sempre levei as minhas fichas. Eu comprava aquelas fichas pequenas que a gente faz as anotações, sabe? E eu levava só um lado dela escrito, só o lado de dentro, o lado que eu lia, tá? E eu sempre levava aquelas fichas. Se acontecesse alguma coisa com o arquivo, se acontecesse alguma coisa com o computador, se acontecesse alguma coisa da versão do PowerPoint da pessoa não ser a versão do arquivo, eu sentia muito mais segurança. E outra, que é uma vantagem maravilhosa, o ato de escrever a ficha já me ajudava a memorizar ainda mais o meu conteúdo. Então eu chegava com muito mais segurança. Esse frio na barriga sempre, sempre, sempre tive e ainda tenho. Não vou mentir para você não, tá? Eu ainda tenho. Eu acho que no dia que eu parar de sentir, eu desisto de falar de comunicação. Vou trabalhar com outra coisa. Eu tenho frio na barriga quando eu entro em aula do Senac, eu sempre tive frio na barriga para as consultorias de Sebrae, eu sempre tive. A gente sente, só que a gente administra. Quanto mais seguro você chega para o seu momento, melhor. Então leve as suas fichas com tudo escrito e treine em casa. Quinta dica é a chamada para a ação, aquela sigla CTA. Pode ser falada como Call to Action, se você quiser falar em inglês, se quiser trazer para o português, aqui nós falamos ou chamada ou chamado para a ação. O que é isso? Ao final da nossa apresentação, nós entregamos o comando que desejamos. Seja a pessoa preencher um formulário de avaliação, seja a pessoa mandar, apontar o celular para um QR Code que esteja no slide, ou clicar em alguma coisa caso ela receba esse material, para baixar um material gratuito, para entrar na sua esteira de inteligência de marketing. Pensa que às vezes você vai falar para uma audiência, gente, que é completamente fria para você. Essas pessoas, se não fossem essa oportunidade, talvez não conhecessem o seu trabalho. Você não pode sair, aliás, pode, mas não é inteligente, que você saia dessa palestra para 100 pessoas e tchau e nunca mais. O interessante é que você traga esses leads para dentro do seu ecossistema, que você comece a conversar com essas pessoas. Um grupo de WhatsApp, uma lista de e-mails. Se você já tiver uma ferramenta de inteligência de marketing, segmente essas pessoas para que você comece a ter mais gente na sua base de contatos. Famosa mailing list, a nossa lista de contatos. Eu trouxe uma dica extra para você na parte da simulação, que é a parte do treinamento, para você chegar com mais segurança. Cuidado com os silêncios preenchidos. O que é isso, Crisoca? Silêncio preenchido é quando você vai fazer a transição de um slide ou você vai mexer e você sente que você precisa o tempo todo estar falando. Então, você preenche um espaço com então. Não precisa preencher, deixa o silêncio acontecer, é uma fração de segundos. É o tempo que todo mundo tem. Eu costumo brincar e falo muito sobre isso com vocês no curso, é a coreografia do humorista de stand-up comedy. Você já percebeu como eles fazem? Quando eles terminam a piada, quando eles terminam um bloco, eles têm aquela coreografia, eles desmontam e dão aquele passo largo e saem andando. Isso é técnica de oratória. A plateia entende que acabou aquela piada, aquela brincadeira, mesmo que continue rindo. Ele tem os segundos dele para olhar a ficha
e ver se a piada que ele está pensando em falar é a que está no roteiro que ele tem. Ele toma a água dele, ele caminha até o outro lado. Aqui está o código e aqui no box de descrição do vídeo você tem a grade do Ponto de Performance. Nesse primeiro link, você clica, visualiza a grade, por lá você já faz a sua matrícula. Eu estou te esperando na aula 1, tá bom? Beijo para você, excelente apresentação e a gente se vê na próxima.